pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre um assunto que chamamos de artigo, tá? Quem já ouviu falar nesse assunto? Quem já ouviu vai relembrar, e quem ainda não escutou essa palavra vai conhecer e vai saber o que são artigos, tá? O objetivo da nossa aprendizagem de hoje é conhecer os artigos e caracterizá-los, tá? Em definidos e indefinidos, tá? A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é a EF 04-LP07, onde identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre o artigo, o substantivo, tá bom? Então, vamos lá. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre artigo, porém, antes da gente dar início a propriamente o nosso assunto, os artigos, a gente tem o que aí? Nós temos a nossa história do dia. E a história de hoje é de Jane Prado. É a história que chamamos de, olha aí a capa desse livro, A Casa, né? Agora é uma casa um pouco diferente. Estão percebendo aí pela capa do livro? Não é uma casa muito comum, não é? Então, vamos lá ver o que Jane Prado escreveu nesse livro bem legal. Vamos lá. Era uma vez uma casa. Alguns diziam que nela morava uma galinha, pois a forma de um ovo a casa tinha. Mas diziam também que nela morava um pintinho, pois a casa parecia aconchegante como um ovinho. Alguns achavam que nela morava um elefante, pois era uma casa grande. Outros achavam que nela morava uma formiguinha, pois a casa era doce como uma balinha. Mas havia mel na telha. Será que ali morava uma abelha? O que ninguém sabia era que lá morava uma coelha, cheia de bondade, que fazia ovos de chocolate. Dentro da casa ficava a coelha, trabalhando o ano inteiro, com seu talento confeiteiro. Saía escondida, apenas num dia especial, e deixava seus ovos em cada quintal. A bicharada ficava numa alegria, mas quem fazia os ovos? Disso ninguém sabia. Podia ser a galinha, o pintinho, o elefante, a formiga e até uma abelha, mas na verdade era uma coelha. A bondade da coelha era escondida. Que atitude tão linda! Na sua casa querida, a coelha trabalhava todo dia. De uma coisa ela bem sabia: partilhar enche a gente de alegria. E aí, pessoal, a história é curtinha, mas é uma história bem legal, né? Fala sobre a partilha, sobre dividir as coisas, não é? Com as outras pessoas, que é um sentimento, algo que a gente tem que ter, né? Uma atitude, né, de um valor humano muito importante, que é a partilha, dividir com o outro, tá? E agora a gente vai para a nossa aula de artigos, onde diz aqui que o artigo é a classe de palavras que antecede o substantivo, ou seja, quando diz antecede é que vem antes do substantivo, para determinar aquele substantivo, seja ele de modo particular ou de modo geral. Então, os artigos eles vêm antes e devem concordar com o gênero e com o número. Por exemplo, quando eu falo de gênero, eu quero falar do masculino e do gênero feminino, tá bom? Quando a gente falar de gênero, é o masculino e o feminino. E quando eu me refiro a número, eu estou querendo falar aqui do singular e do plural, não é? Se a frase ela vier o substantivo estiver no singular, o artigo tem que estar acompanhando.
Se o substantivo estiver no plural, esse mesmo artigo eles têm que estar acompanhando, vindo também no plural, tá? Temos essa preocupação, esse cuidado também no gênero. Se eu uso o gênero masculino, tem que ser um artigo que combine com o gênero masculino. E assim com o gênero feminino. Então, para isso, a gente tem aqui alguns artigos que vocês vão ver. Mas os artigos, eles são classificados em definidos, tá? E indefinidos. Quando é os definidos e quando são indefinidos, né? Então, vejam só. Os artigos definidos, como o nome já diz, são aqueles artigos que definem, né? Definem alguém, define algo, individualiza do que a gente está falando, né? Então, aí pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um lugar, e são esses aí. Temos o a, o o as e os os. Por que isso? Porque nós temos sempre dois definidos singular e dois definidos plural, não é? Quando a gente fala de número. Quando a gente fala de gênero, eu tenho dois para feminino e dois para masculino. Por exemplo, o a e o as são do gênero feminino. Quando a gente usar um substantivo feminino, então, para artigos definidos, temos esses dois que a gente pode optar. Se o substantivo ele está no plural, eu vou usar o as. Se o substantivo ele está no singular, então, consequentemente, eu uso o a. Já para o gênero masculino, eu tenho o e os. Os para plural, quando o gênero estiver, o substantivo lá, tiver masculino no plural. Quando tiver masculino no singular, eu uso o. Por exemplo, aí nessa frase que temos: o garoto foi jantar na casa dos pais. Se eu colocasse a garoto, combina, gente. A garoto, não é? O artigo não vem combinando com o substantivo, a garoto. Então, por isso que há a necessidade e a preocupação de combinar gênero e número. Porque se eu colocasse aqui, ó, os garoto, fica legal? Os garoto? Também não. Porque aqui eu só poderia usar o os se tivesse o substantivo no plural, garotos. Se fosse garotos, então seria os garotos. Como é garoto no singular, então eu uso o garoto, ok? Exemplos aqui, ó. Temos aqui a caneta é bonita, porque o a está combinando com quem? Caneta, que é o substantivo. O a é o artigo e caneta, o substantivo que vem combinando. Temos o abajur é grande, o abajur. A criança chorou, a criança. Os carros são caros. Se minha frase está no plural, esse artigo também deve estar no plural. Percebam que a gente usou os carros. Não faria sentido eu usar o as carros, né? As carros são caros, nada a ver. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender e falar e colocar na frase, para ver essa questão da sonoridade, a questão do gênero e a questão do número é muito importante. Temos agora os artigos indefinidos. São aqueles artigos que, diferente dos artigos definidos, eles não definem, não especificam de quem a gente está falando. Por exemplo, na frase do artigo definido, eu falei assim, o garoto. Quando eu digo o garoto, eu sei a quem eu estou falando, eu sei de quem eu estou falando, de quem eu estou me referindo. É aquele menino específico. Mas quando eu digo um garoto, pode ser vários. Por exemplo, eu estou conversando com você e digo, o garoto, já sabe que é aquele. Mas se eu digo um garoto, pode ser tantos garotos, não é? Então,
Esses artigos indefinidos são justamente os que não especificam esse substantivo, tá? Eles não definem, não determinam de fato de quem se está falando. Temos aí também 2 para masculino e 2 para feminino. Para o masculino nós temos um e uns. Um é singular, o outro é plural. Uns. Para o feminino nós temos uma e umas, que um é singular, o outro é plural. No exemplo dessa frase, nós temos aqui, ó, um garoto foi jantar na casa dos pais. Lá na frase anterior eu disse, o garoto foi jantar na casa dos pais. Eu estava determinando o substantivo garoto. Já nessa frase, eu não estou determinando, eu disse que era um garoto qualquer. Então, daí a gente já percebe que ele não está sendo específico, não é? Pode ser qualquer garoto, tá bom? Os artigos definidos e indefinidos temos aqui, ó, melhor organizado para vocês. Os definidos são o, a, os, as, 4. Da mesma forma são os indefinidos. Um, uma, uns, umas. Também são 4, tá? Lembrando, sempre vamos ter definidos 2, que são para o feminino, e 2 para o masculino. Feminino, a e as. Masculino, o e os. Já os indefinidos masculinos são um e uns. São 2 também. E o feminino é uma e umas. Ok? Temos aqui alguns exemplos. Ó. O homem esteve aqui. O homem, então é aquele homem específico que a gente está falando. Estamos se referindo àquele homem específico. Quando eu digo um homem esteve aqui, pode ser qualquer homem. A boneca estava no chão. Uma boneca estava no chão. Dá para perceber essa diferenciação? Quando a gente muda o artigo, também muda a forma de compreensão da frase. Então, aqui, ó, nós temos aqui um texto, né? Quem é o meu amigo? Então, vamos ler esse texto. Preste atenção aqui na telinha, tá? Porque esse texto tem algumas coisas que a gente pode aí identificar o uso do artigo. Então, vamos lá. Quem é o meu amigo? Sem ele, eu sou incompleto. Definido ou indefinido, ele pode ser. Está sempre de mim bem perto. Se prestar atenção, vai perceber. Eu sou o substantivo. E aqui vai a última dica. Na frase, ele ao meu lado fica. Já sabe quem é o meu amigo? Estou falando do artigo. O céu, a mata, os planetas, as memórias, um chapéu, uma carta, uns livros, umas histórias. O artigo vem sempre antes de mim. Artigo e substantivo ficam juntos, simples assim. Esse texto fala sobre aí o que a gente... É um resumo do que a gente viu, né? É um texto de Lydia Keller. Ela usou uma poesia para, de fato, descrever como é o uso do artigo. O que eu disse no início. Ele é uma classe de palavras onde sempre vai vir junto do substantivo. Sempre antes de um substantivo, a gente vai colocar um artigo. Então, aqui nesse texto, a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo aí essa marcação vermelha, linha vermelha? Temos aí 2 frases nesse texto, onde destacou bem os artigos. Temos o, a, os, as. Um, uma, uns, umas. Então, esses são os artigos. Então, aqui vamos praticar um pouquinho usando, né?
Então, vejam só. Nesse texto, diz aqui quais são os artigos presentes nesse trecho. Esse trecho aqui, ó, que foi retirado desse poema, Quem é o Meu Amigo? Então, temos aqui o céu, a mata, os planetas, as memórias. Então, os artigos, eles estão vindo antes. Se antes dele, antes do céu, tem o O, então eu sei que é um artigo definido, singular e masculino. A mata. O A é um artigo também definido, singular, feminino. Os planetas. O os, ele está aí com destaque de artigo definido, plural, masculino. O as, de as memórias, temos o artigo definido, plural, feminino, as. Um chapéu. O vem aí com uma classificação de artigo indefinido, singular, masculino. Uma carta. Esse uma é artigo indefinido, singular, feminino. Uns livros. Esse uns é o artigo indefinido, plural, masculino. E o umas, por fim, aí no final, umas histórias. Esse umas vem como artigo indefinido, plural, feminino. Tá bom? A classificação seria essa, basicamente. E ao lado desses artigos, todas essas palavras são substantivos, visto que eu falei que após os artigos, eles têm aí, eles sempre andam juntos com os substantivos. Então, céu, mata, planetas, memórias, chapéu, carta, livros, histórias, são aí substantivos. Estão vendo aqui, ó, o destaque, as setinhas estão destacando os artigos desse trecho do poema, ok? Olha aqui, em cima nós temos os definidos e abaixo os indefinidos. Bom? Agora nessa atividade aqui, pessoal, vamos fazer comigo essa atividade? Nessa atividade, a gente vai ler cada frase e vai tentar colocar aí os artigos. Nesse primeiro quesito aí, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uso apenas dos artigos definidos, como diz aqui, ó. Tá vendo? Completar as frases com os artigos definidos, que ainda assim tá aí, ó, a fila, a cola em cima da cabeça da menina. Temos o o, os, a e as. Então vamos lá. Na letra A diz assim: laranjas estão maduras. Olha só, laranjas é o substantivo que está no plural. Laranjas. Então eu só posso usar os ou as, que são os definidos plural. Então aí seria os laranjas ou as laranjas. Como ficaria o certinho aí, gente? As laranjas, não é? Não vai combinar se eu colocar um os, porque laranja é feminino, então o artigo também tem que estar no feminino. Temos aí na letra B, sol está brilhando e nuvens estão brancas no céu. Para sol, eu uso o ou a. É o sol ou a sol. O sol está brilhando. E após o tracinho tem a palavra nuvens. É uma palavra feminina plural. Então eu tenho que usar um artigo também feminino plural. As. O sol está brilhando e as nuvens estão brancas no céu. Na letra C, temos aí crianças estão brincando no jardim e pássaros cantam. A palavra aí de início é crianças. É uma palavra feminina plural. Crianças. Então vai ser a combinação com as. As crianças estão brincando no jardim. E pássaros. Pássaros é uma palavra masculina. Então, vai encaixar o os. Os pássaros cantam. Na letra D, temos aula começou. Para aula, eu tenho que colocar um artigo singular.
e feminino, porque aula é. Então, vai ser a aula começou. E alunos, que combina para alunos, é masculino, plural. É os. A aula começou e os alunos já chegaram. No segundo quesito, nós temos aqui para fazer o uso dos artigos indefinidos agora, tá? Agora a gente vai usar uma, uns, umas. Letra A. Mariana colheu tomates para colocar na salada. Esse tomates é uma palavra o quê? Eu digo que a palavra tomate é masculina e ela está no plural. Se ela está no plural, então eu vou colocar aqui uns. Mariana colheu uns tomates para colocar na salada. Na letra B tem dia de sol e noite de chuva. Dia é uma palavra o quê? O artigo já define dizendo que ela é uma palavra masculina. Então, seria um dia de sol e uma noite de chuva. Tá? Letra C. Gostam de bananas. Outros gostam de maçã. Uns gostam de banana e outros gostam de maçã. Na letra D, diz assim: rosas e margaridas brotaram no jardim. Umas rosas e umas margaridas brotaram no jardim. Então, aí a gente fez a combinação perfeita entre artigo e substantivo. Então, não é difícil, pessoal. É facinho. Basta você ter a atenção quando for usar. Lembrar de quem são esses artigos e você fazer uso deles de acordo com o gênero, não é? Se é masculino ou feminino, e com o número, se é plural ou se é singular. Simples assim esse assunto, tá bom? Então, eu vou me despedindo por aqui. Por hoje é só a nossa aula sobre artigos. Espero ter contribuído, ajudado com vocês, tá certo? Nessa forma de conhecimento aí, nessa aprendizagem ou relembrando uma revisão para quem já vivenciou esse conteúdo, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada a todos.